Olá, caros alunos da Escola Mariano Tomás. Hoje nós iremos falar sobre o processo de independência do Brasil, já que estamos na Semana da Pátria. A palavra processo vem de acontecimentos, que gerou o fato final, que foi a independência do Brasil. De fato, aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Mas não foi por acaso, não foi de uma hora para outra, não foi apenas em um único dia. Por isso que a gente trata de processo de independência do Brasil. E para explicar isso, vamos começar a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil. A família real veio para o Brasil não por vontade própria, mas por necessidade. Veio fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, um francês que dominava quase toda a Europa. Vamos entender aqui com essa imagem. Vejam só. O objetivo de Napoleão Bonaparte era isolar uma nação chamada Inglaterra. Então, o que é que tem a ver o processo de independência com Portugal e com o Brasil? Vamos entender. Quando Napoleão Bonaparte institui o bloqueio continental, ele proíbe todas as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. E aí é onde entra Portugal, entra a nossa história. Portugal era muito dependente desse comércio com a Inglaterra. Então, se Portugal ficasse a favor da Inglaterra, Napoleão Bonaparte, com seu exército forte e numeroso, com certeza invadiria Portugal. Se ficasse do lado dos franceses, com certeza perderia o comércio lucrativo com a Inglaterra. Qual foi a solução então? Então, Dom João VI e toda a família real, com Dona Maria, sua esposa, direciona para o Brasil em 1808, chega no Rio de Janeiro. Então, com isso, essa vinda forçada para o Rio de Janeiro, para o Brasil, Dom João VI faz alguns acordos. O acordo principal que já se caracteriza o Brasil como fazendo parte dessa independência foi quando Dom João VI ele faz um acordo chamado o Acordo das Nações Amigas, o Tratado das Nações Amigas. Esse tratado permitia que outras nações comercializassem com Portugal, com o Brasil. Então, se a partir desse momento, desse tratado, o Tratado de Comércio e Navegação, se o Brasil já pode comercializar com outras nações, então já há início de independência, tendo em vista que o Brasil só era permitido a comercializar com Portugal. Vocês estão entendendo esse processo? Então isso aconteceu, isso foi o início da independência do Brasil. Só recapitulando, o motivo da família real vir para o Brasil foi o famoso bloqueio continental. Pois bem, então em 1820, vamos ver aqui essa imagem, em 1820, Dom João VI já aqui no Brasil, muito adepto ao clima, gostou do clima, gostou das pessoas, mas ele precisa voltar, porque em Portugal, onde ele deixou o trono, quando ele fugiu das tropas de Napoleão, lá está uma revolta total, a famosa Revolução do Porto. O que é que estava acontecendo lá em Portugal? Muitos queriam que o Brasil, Dom João VI retornasse para Portugal, para a partir daí recolonizar o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então a gente entende que realmente o Brasil já tinha dado muitos passos em direção à independência. Dom João VI gosta daqui, gostou, e se recusa. E disse, não, vou colocar o Brasil junto com Portugal. Vai ser apenas um reino, vai ser Portugal e Algarves. E aí Dom João VI criou esse reino através de decreto. Portugal e Algarves passou a ser o único reino. Tudo bem, nem assim foi necessário, foi possível, porque grandes revoltosos pediam que o Brasil voltasse de fato a ser colônia de Portugal. O Brasil voltasse a ser dominado por Portugal. E aí Dom João VI não tem jeito, tem que voltar para o Porto, e aí em 1820 ele retorna para Portugal, quando vocês percebem aí na imagem.
Então Dom João VI volta para Portugal e deixa aqui, para não perder o trono também aqui do Brasil, ele deixa uma pessoa para governar. Quem deixou quem? Justamente o príncipe regente Dom Pedro. Este Dom Pedro, que vai governar de forma irresponsável, né? Se envolveu em vários escândalos, não era bem articulador político com as províncias, certo? Se envolveu várias mulheres, tinham várias mulheres, enfim, não era o príncipe que o Brasil precisava, mas era carismático. Era carismático e as pessoas passaram a gostar, e ele mais ainda, do clima brasileiro aqui, certo? Então, não foi o príncipe dos sonhos, mas o Brasil, o Brasil gostou de Dom Pedro e ele também simpatizou demais com o clima, com a receptividade do povo e o carinho que o povo tinha por ele. Pois bem, mesmo assim Portugal estava com essa ideia de que o Brasil era necessário voltar a ser colônia, já que o Brasil tinha dado muitos passos em favor da independência. E Portugal insiste pedindo que Dom Pedro volte para Portugal. Ou seja, mas ele gosta e o povo também simpatizou com o carisma dele. Ele diz em praça pública, se o povo está pedindo para ele ficar, ele vai ficar. E diz aquela frase bem famosa: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, certo? Mas aos poucos, da forma de governar, não agrada às províncias. As províncias de São Paulo, a província de São Paulo, a de Minas Gerais, não agrada, certo? Um grupo em favor da independência aqui no Brasil, outros querendo de fato que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Mas uma grande maioria, né, já pela liberdade que já se tinha, o Brasil mais livre, com sua autonomia, desejava de fato a independência do Brasil. E nada melhor do que ter articuladores nesse processo de independência, ajudando Dom Pedro I, que não era muito articulador político. Nada melhor do que a princesa Leopoldina, sua esposa, e o grande amigo, conselheiro político, com uma visão muito, muito inteligente, muito dedicado às questões políticas, José Bonifácio. E esses dois justamente serão os mentores desse processo de independência. Articulam com os responsáveis pelas províncias, né, fazem reuniões e, de fato, chegam a uma conclusão e convencem que a independência era inevitável, era mais lucrativo que o Brasil fosse independente de Portugal, fosse livre de Portugal, do que permanecesse com essa dependência. Então, justamente, Leopoldina e Bonifácio foram os grandes articuladores dessa independência, ok? Então, mesmo assim, Portugal não desiste, certo? Não desiste e, sobretudo, diante de toda uma questão externa que Portugal cobrava o retorno do príncipe regente Dom Pedro, e nessa tentativa incessante de transformar o Brasil de novo em colônia. Por aqui, Dom Pedro, sabendo articular da forma dele, mas articular com alguns conflitos, e foi levando esse reinado até 1831. Mas vamos voltar para esse processo de independência. Foi justamente nesse momento em que Dom Pedro foi resolver umas situações de conflitos em São Paulo, onde aqui no Rio de Janeiro, Bonifácio recebeu uma carta dizendo que as cortes portuguesas exigiam o retorno imediato de Dom Pedro I para Portugal e, de fato, instaurar de novo o Brasil colônia de Portugal. Mas só que o Brasil já tinha tomado gosto da independência. O que é que acontece? Essa carta chega até São Paulo, onde a história conta que Dom Pedro não estava nem tão bem, estava com uma dor de barriga tremenda. Mesmo assim, recebe essa carta, lê com muita atenção e diz, e pensa, né?
toda uma história que ele já viveu no Brasil, lê a carta e se recusa a voltar para Portugal. Ora, se Dom Pedro não voltasse para Portugal, algumas ameaças foram feitas para ele para retornar. As pessoas, a Guarda Nacional de Portugal, vinham buscar Dom Pedro aqui à força se ele não retornasse. Então a solução de Dom Pedro foi justamente proclamar uma independência do Brasil. Então, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro declara independência e dá o grito famoso: independência ou morte. Então vocês percebem que existiu todo um processo até chegar à independência do Brasil. Certo? Essa é um pouco da nossa história, a história da independência do Brasil de 1808 até 1822. E aí o Brasil passa a ter uma nova bandeira. Certo? Espero que vocês tenham gostado. É um pouco da história do nosso Brasil, tão rico, tão bonito e bem significativo esse momento da história, tá certo? Até mais, até breve, até a próxima aula.